Oi, meus amores, sejam bem-vindos. O meu nome é Tainá, eu sou terapeuta integrativa, eu tenho formação em neurociências e espiritualidade, entre outros cursos de meditação, reiki. Aqui na segunda-feira a gente vai se encontrar para falar de tarô e oráculos, que são ferramentas intuitivas que eu gosto muito, fazem parte da minha ancestralidade familiar e que eu propus de utilizar aqui para que a gente possa receber mensagens pertinentes para nós de semana a semana. Essa semana, do dia 7 de outubro de 2024 ao dia 13, nós vamos pegar aqui arcanos para podermos refletir sobre qual é o arcano que vai reger a nossa semana, uma energia que a gente precisa ficar atento, tentar evitar, e uma para a gente poder também trabalhar, ativar, trazer para a nossa vida, e um oráculo para a gente fechar a nossa reflexão. Proponho agora que vocês se sintam à vontade, a gente está aqui para refletir junto, também se sintam à vontade para poder se inscrever no canal, que a gente se encontra semanalmente, e aqui no canal existem outras atividades também, yoga, meditação, tudo gratuito para vocês, tá bom? Coloquem nos comentários também o que vocês acham das reflexões, se vocês têm sugestões, tudo aberto aqui para a gente construir junto. Vamos lá. Vou propor da gente agora fechar os olhos, se for possível, se vocês estiverem com esse tempo agora para concentrar. Caso você queira partir direto para a leitura, você pode ir também, se você estiver ouvindo como um audiobook, algo assim, andando na rua, qualquer situação assim. Mas se vocês puderem fechar os olhos agora e observar a respiração de vocês, inspira profundamente, expira lentamente. O processo de respiração é muito útil para que a gente possa mover as nossas energias. Inspira de preferência pelas narinas, numa respiração mais diafragmática, em que você preenche a parte inferior do pulmão, dá uma estufadinha na barriga, com gentileza, e expira lentamente. Inspira também preenchendo essa parte inferior, agora um pouquinho da parte média também, numa respiração mais intercostal, que você sente que as suas costelas se expandem também. Então um pouquinho embaixo, um pouquinho no meio, e expira. Uma próxima inspiração, preenche um pouquinho embaixo, um pouquinho no meio e um pouquinho em cima, numa respiração torácica que é mais curtinha. Uma respiração em onda, que eu consigo perceber esse preenchimento. E expiro lentamente. Visualiza desde a sua extremidade superior, no topo da cabeça, um banho de luz, desde a sua extremidade superior até as suas extremidades inferiores. Se conecta agora com o seu coração. Visualiza no centro do seu peito uma luz dourada que se expande, cresce, irradia em luz, através do poder da ordem, da sabedoria e do amor. Nós pedimos permissão para esse trabalho e nos colocamos a serviço dos nossos irmãos e irmãs, para o bem maior. E assim é. Vamos lá. Vamos partir nossa reflexão aqui com as cartas. Vou pedir aqui um arcano para a gente saber qual arcano vai reger a nossa semana, do dia 7 de outubro ao dia 13 de outubro. Criador de tudo que é, traga para nós uma reflexão importante para todos nós que estamos nos conectando com essa leitura a respeito dessa semana. Qual é o arcano que vai reger essa semana para nós, que é importante que a gente reflita para o bem maior? Vamos lá. 7 a 13 de outubro. Gostei. 10 de ouros. 10 de ouros é uma carta de abundância. Por mais que muitas vezes a gente não se sinta abundante, é importante que a gente olhe melhor. Porque se nós estamos aqui juntos nesse momento, é sinal de que a gente tem luz, telefone, computador, internet,
raciocínio, algum certo tipo de raciocínio. A gente está conseguindo fazer isso aqui junto nesse momento de alguma forma. E o que o 10 de ouros fala? Ele fala para eu observar as coisas que eu já tenho e que as pessoas ao meu redor possuem também, sejam recursos humanos ou financeiros, familiares, para que a gente saiba como utilizá-los de forma sábia, para que a gente possa compartilhar para que possa crescer ainda mais, né? Como que é um 10, o 10 ele é o último numeral do tarô, vai do asa ao 10. Então a gente tem também uma oportunidade de fechamento de ciclo aqui, em que eu já crio como se fosse um inventário ali, eu observo as coisas que já estão disponíveis, eu vejo o valor daquilo, né? Qual é o valor que eu estou dando para as coisas, para o que eu tenho, para o que já está dado. E como eu estou fazendo girar a energia desses valores entre os grupos em que eu estou inserido, seja familiar, seja de trabalho, pessoal, tá? Então aqui é uma semana que vai ser importante a gente olhar com carinho para esses recursos e saber como movimentá-los, né? Vamos ver aqui. 10 de ouros. Olha que interessante, 7 de ouros, 5 de copas e o julgamento. E o que isso aqui me fala? Pode ser que alguma questão emocional esteja abalando a forma como eu estou fazendo essa avaliação dos meus próprios recursos, né? Tem um 7 de ouros que fala exatamente de avaliação. O que eu já plantei, o que eu já colhi, o que deu certo, o que não deu, o que pode ser transformado para a gente galgar mais. E do lado um 5 de copas. O 5 de copas ele fala de uma energia emocional um pouco melancólica, de uma energia de arrependimento, de tristeza, muitas vezes das coisas não terem saído da forma como a gente imaginava, mas na sequência a gente tem uma carta do julgamento, que é o seguinte: nada está fora do lugar. Tudo que a gente viveu teve uma serventia. E eu não posso jogar essas vivências fora, ficando fechado, melancólico, ainda que a tristeza tenha o lugar dela para que a gente saiba qual é o recado que ela vai trazer. Nossa tristeza, por exemplo, ela é uma mensagem. O que está me incomodando? O que não funcionou da melhor forma para que eu possa aprender com aquilo? Aqui na terceira dimensão, a gente vive lições mesmo, né? Que é um planeta escola. A gente está aqui para poder se desenvolver e as situações que se apresentam têm essa serventia. Aqui a carta do julgamento são os anjos do Senhor, os trabalhadores celestes, fazendo com que a gente se levante para o que é real. Então, aqui, saber aprender com as situações vai fazer com que a gente se coloque exatamente numa forma mais elevada para o que é mais verdadeiro aqui, tá? O julgamento. Aqui, eu tendo maturidade emocional e mental, eu vou conseguir fazer trocas mais equilibradas, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tô vibrando na tristeza frente às coisas que aconteceram comigo, eu vou reproduzindo aquilo nos grupos, porque a gente dá o que a gente tem dentro. Então, o posicionamento das outras pessoas diz respeito a elas, só que a forma como eu vou me posicionar diz respeito a mim, ela é de minha responsabilidade. E é quando eu me coloco como alguém que exemplifica o que precisa ser feito de uma forma mais elevada que eu estou fazendo a diferença, né? Então, essa é uma reflexão interessante, porque isso vai acabar se desdobrando no mundo material, porque a gente tem aqui cartas de ouros. Então, assim, como eu estou utilizando as coisas que eu tenho, sendo que elas estão sendo guiadas por uma dor? Será que a distribuição vai estar sendo benéfica, amorosa? Pensar sobre isso essa semana, tá? Vamos ver aqui uma energia que é preciso que a gente tome cuidado, que a gente tenha que evitar nessa semana, 7 a 13 de outubro. 7 a 13 de outubro. 8 de ouros e o 5 de copas. E aqui, o que acontece? É interessante a gente não ficar ruminando a nossa tristeza ali de forma aleatória. Eu preciso ter uma técnica, um direcionamento até para lidar com a minha dor, né? Porque eu preciso ver o que está me incomodando. Eu tô triste porque eu agi de determinada forma numa situação que não foi a melhor forma que eu poderia ter agido. Tudo bem. O que eu posso transformar
dessa situação? O que eu posso fazer diferente? Eu estou canalizando a minha energia para o trabalho de me desenvolver, para que eu canalize essa energia para não ficar ruminando, mas para transformar, para fazer o que é necessário, né? Para me mover numa nova direção, tá? Vamos ver aqui. 8 de ouros. E aqui, mesmo que para muitos estejam acontecendo até dificuldades financeiras, dificuldades práticas mesmo, muitas demandas, eu preciso saber o que faz o meu coração vibrar, porque se o meu coração, a minha vontade está desconectada do que eu estou fazendo, aquilo não pega força. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar ali, dentro das coisas que eu estou fazendo, com um propósito, né? Por que eu estou conectado com esse trabalho, com essa atividade, com essa palavra, com esse posicionamento? Tem que ter um fundamento. E esse fundamento não pode ser a nossa tristeza. Tem que ser um propósito iluminado, de recomeço, né? Eu sei que muitas vezes o ambiente ele dificulta bastante, mas aqui tá pedindo que sejam feitas escolhas, né? Porque como eu vibro, é a atmosfera que eu crio que vai fazer com que eu atraia ou afaste as coisas. Então eu preciso me posicionar, né? Para eu poder mover toda essa energia. O que a gente pode ativar aqui nessa semana de 7 a 13 de outubro? Energia para a gente ativar. O carro. Maravilha. O carro, você imagina, né? Um carro, vamos colocar nesses termos. Você pega o volante ali, você tá indo para um lugar, você tem que saber para onde que você tá indo, para onde que você tá direcionando a sua energia, ter um objetivo, né? Porque quando a gente não tem um objetivo, as coisas ficam muito soltas, a gente não tem um parâmetro para analisar o que precisa ser feito no percurso, porque eu não sei nem para onde que eu tô indo. Então aqui tá pedindo para ativar, né? Por exemplo, dentro do meu trabalho, por que eu realizo ele? O que eu quero dentro da minha família? Eu preciso ter claro, né? Honrar a luz do Criador, trazer o amor, brilhar através das minhas funções, né? Vamos ver aqui, clarifica a carta do carro. 9 de paus ou 9 de ouros. E para isso a gente precisa reconhecer os nossos próprios poderes. Aqui vai ser necessário mesmo a gente olhar pra gente, 9 de paus, e reconhecer do que a gente realmente gosta, o que a gente quer trazer para nossa realidade. E para isso a gente vai ter que aprender a falar sim e não aqui também, porque aqui a gente tem o 9 de copas com a rainha de espadas. A rainha de espadas, ela chega a ser até um pouco fria, eles falam às vezes, né? Mas é uma questão de eu saber impor os limites para mim. Eu não posso ficar aqui tomando demandas que não são minhas, seja de estilo de pensamento, seja de... Eu preciso aqui, essa semana, de um espaço para eu delimitar as minhas vontades e o entendimento que eu tenho de mim próprio. Porque senão eu acabo me diluindo muito. E aí, quando eu tenho essa clareza, eu vou olhando de ponto a ponto o que é preciso ser feito de passo a passo, né? Porque aqui a gente tem o carro, o cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros, ele é lento, de certa forma, mas ele é contundente. Então, assim, eu tô dando esse passo com firmeza, tô escolhendo essa palavra, eu tô escolhendo esse caminho, porque ele tem um porquê, certo? Então, essa semana tá pedindo essas reflexões pra gente, meus amores. Vamos ver aqui um oráculo pra fechar pra gente. 7 a 13 de outubro, por favor. 7 a 13 de outubro. O caçador. Detecte seus medos e desejos. Essa semana fala exatamente sobre isso. O que eu realmente quero? Preciso saber o que eu quero. O que eu indico para as pessoas? Listas de autoconhecimento. Faça uma lista sobre quais são as minhas maiores habilidades, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho facilidade de fazer, o que me impede de fazer o que eu quero fazer, porque aí muitas vezes são os meus medos, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de me comunicar verbalmente. Então, em todas as minhas profissões, eu utilizava essa ferramenta. Eu preciso saber, eu gosto de me comunicar verbalmente. Ou
Tenho habilidades manuais. Onde que isso cabe na minha vida? Como que eu posso utilizar isso nas minhas relações ou no meu trabalho? Eu preciso entender o meu processo aqui, porque cada um de nós é uma pessoa muito singular, não tem uma receita. A gente vai ter que olhar para essa questão. E aqui, o que impede a gente de, muitas vezes, desenvolver o nosso propósito são medos. Eu preciso pensar, pô, eu gosto tanto disso, por que eu não fiz isso ainda? Eu tenho medo, muitas vezes, do que as pessoas vão achar. Aí eu tenho que parar para pensar, de onde surgiu esse medo? Pode ser da nossa infância, da gente ter sido muito recriminado. Eu indico também um processo terapêutico, né, que inclusive aqui no coletivo a gente tem vários terapeutas, eu também tenho esse trabalho com energia particular para vocês. Mas aqui nessa semana tá pedindo para otimizar o nosso posicionamento porque tem recursos disponíveis. Já tem recursos aqui. E muitas vezes eles não estão sendo utilizados da melhor forma porque emocionalmente eu tô fechado, eu tô chateado. Eu preciso botar um propósito nos meus recursos, valor nos meus recursos, né? Eu posso olhar para esse copo e ver ele como simplesmente um copo. Ou então posso me conectar com gratidão a esse copo, para que os anjos do Senhor abençoem essa água. Eu estou fazendo um momento ritualístico, ou então simplesmente estou bebendo uma água, sabe? Você fazer a mesma coisa de jeitos diferentes, tipo isso. Então é isso, meus amores. Essa é a reflexão da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, curta, compartilha. E qualquer questão é só mandar mensagem pra gente, tá bom? Um beijo, até a próxima.